Sejam muito bem-vindos a este canal. Vamos dar sequência então à nossa maratona de álgebra linear? Fica então com o exemplo que eu trago no vídeo a seguir. Então é isso aí, pessoal. Nós temos aqui esse exemplo, tá? A gente traz essa matriz A, que é 2, 3, 1 e menos 5, é uma matriz 2 por 2, tá? Então, ao longo aí da nossa jornada, tá certo? Da nossa maratona, vocês já devem saber que essa é uma matriz quadrada, né, pessoal? Aqui é uma matriz quadrada, por isso que ela é denominada 2 por 2, tá? Então, ela é uma matriz que tem o quê? Duas linhas e duas colunas, tá certo? A matriz B é uma matriz M por N, é uma matriz qualquer, tá certo? Então ela tem aqui, ó, duas linhas, três colunas, certo? Então é importante que vocês identifiquem aí que é a matriz de vocês, como ela é. Ela é quadrada, ela é uma matriz qualquer e sempre vai estar pairando por essas duas linhas aí, ou ela vai ser quadrada ou ela vai ser uma matriz qualquer, beleza? Não tem como ser uma coisa diferente disso, tá? Então, como conceitos importantíssimos aqui, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso aqui que eu vou trazer, tá? E o N é o número de linhas e o M é o número de colunas, tá certo? Então, não se esqueçam disso. N é número de linhas, M é número de colunas. Então, quando ele estiver falando de uma matriz N de navio por N de navio, uma N por N, ele está falando de uma matriz quadrada. A gente chama isso, como se fosse uma gíria, né? A gente dá um apelido, né? A gente dá um nickname aí para essa matriz, tá? E chama essa matriz, então, classifica ela como uma matriz quadrada. Agora, no caso dessa matriz B aqui, ó, a gente vê que o N dela é 2 e o M, né, dela é 3. Então, ela é uma matriz M por N, ela é uma matriz qualquer, tá certo, pessoal? Então, aqui, ó, o que que vem? Matrizes M por N, tá? São matrizes quaisquer, tá certo? E as duas poderiam ser matrizes quaisquer aqui, nesse caso. Em qualquer caso, tá certo? É que nesse caso aqui é o exemplo que o livro David Ley aborda. Então eu estou trazendo o mesmo exemplo para vocês não se perderem, porque eu sei que estão acompanhando a nossa bibliografia, tá certo? Então, a definição única, pelo menos ao meu ponto de vista, a definição única específica para multiplicação de matrizes, que é o que vocês têm que ter em mente sempre, é essa aqui, pessoal. O número de colunas de A tem que ser exatamente igual ao número de linhas de B para que vocês consigam fazer a multiplicação dessas matrizes aqui. Ou de qualquer matriz. Então vocês vão ter que olhar para esses númerozinhos aqui, ó. Estão vendo? Vamos lá. Vocês vão ter que olhar para esse 2 e para esse 2 aqui. Bom, eles são iguais. Então se eles são iguais, quer dizer que o número de colunas de A, porque é M por N, o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B, que é M por N, certo? Tá, se a gente pensar em M por N, vai dar uma confusão. Então, pensem simplesmente na questão de número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B, certo? Porque sempre vem linha por coluna, linha por coluna. Então, se primeiro vem linha por coluna, eu estou falando de colunas de A. E se primeiro vem linha por coluna e eu pego o linha, então eu estou falando do linhas de B, tá certo? É isso que eu quero dizer quando eu trago essa identificação aqui. Isso já foi abordado na seção 1.8 do livro, tá? Que tem aqui também nos vídeos do canal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem uma aplicação maior de multiplicação de matrizes, tá? Isso aqui é um review, tá? É um remember aqui, então a gente está relembrando os conceitos, tá certo? Então, olhem lá a seção 1.8 que vai aparecer aqui no canto superior direito para vocês, tá certo? Então, vamos lá, dando sequência.
eu já identifiquei que o meu número de colunas de A é exatamente igual ao número de linhas de B. Então quer dizer que a definição única e exclusiva para multiplicação de matrizes foi atendida. Então o que falta? Falta multiplicar esses caras. Vamos trabalhar um pouco, né? Vamos trabalhar e vamos relembrar. Então aqui eu preciso fazer a multiplicação de linha por coluna. Sempre vai funcionar assim. Linha por coluna, tá certo? Então eu vou só melhorar aqui para a gente enxergar os resultados aqui bonitinhos, tá? Então eu vou fazer 2 vezes o 4, isso vai dar 8, mais 3 vezes 1. Então, 8 mais 3, isso aqui vai dar 11, né? Vou colocar aqui 11, beleza. Aí eu quero agora o elemento AB22. Para obter esse elemento AB22, eu troco a coluna e vou obter este cara aqui, tá? O meu A22, tá? Meu AB22, perdão. Então vai ser 2 vezes o 3, que é 6, mais 3 vezes o menos 2, que é menos 6. Então 6 mais menos 6 é 0. O próximo aqui, a gente troca a coluna aqui, que agora eu quero o AB33. Eu quero esse cara aqui, tá? Então eu vou fazer 2 vezes 6, que é 12, tá? Mais 3 vezes 3, que é 9. 21, certo? Então isso aí vai me gerar 21, beleza? Agora que eu já fiz toda a primeira linha, tá? Eu vou para a segunda linha. Para obter a segunda linha, eu troco aqui posição, tá? Pego a segunda linha da minha matriz A e vou variar aqui as colunas de B. Agora eu quero quem? Eu quero o meu AB21, tá certo? Que é a segunda linha da primeira coluna. Então é o meu AB21. Quem é esse cara? É 1 vezes 4, que é 4, mais o menos 5 vezes 1, que é menos 5. Então é 4 menos 5 menos 1. Beleza? Beleza. Troco aqui a coluna. Vamos lá. Então a gente tem 3 vezes 1, que é 3. E mais o menos 5 vezes o menos 2. Então isso aqui é menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais 10. Mais 10 mais 3 é mais 13. Beleza? Beleza. A gente troca aqui a coluna. Vamos lá. Acompanha comigo. Trocando a coluna, eu tenho 1 vezes 6, que é 6. Mais esse cara aqui, ó, que é menos 5 vezes 3, fica menos 15. Então, menos 15 mais 6, eu vou ter menos 9 aqui. Certo? E aí, fechou a minha multiplicação, galera. Fechou o resultado da minha multiplicação de matrizes. Ó. Eu estou multiplicando uma matriz A por uma matriz B. E estou obtendo uma nova matriz, tá? E como é que eu sei a ordem dessa matriz? Porque 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, 2 por 5, 3 por 2, né? Isso é a ordem de uma matriz, certo? Qual que é a ordem dessa matriz aqui? Como é que eu sempre vou saber a ordem da matriz ou da multiplicação de matrizes quando eu estiver fazendo? Simples. Primeiro eu tenho que atender a condição primordial, que é o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B, certo? Então eu já tenho ali que 2 é igual a 2, então eu posso multiplicar, vai dar certo. Então como é que eu sei que essa minha AB vai ser uma 2 por 3? É simples, você pega o que sobra, ó. Você pega o número de linhas de A com o número de colunas de B. E aí você vai ter aqui o resultado, então, que é uma 2 por 3. E realmente dá uma 2 por 3. Eu tenho 2 linhas por 3 colunas, né, pessoal? Então a minha AB tá aqui, a resposta dela. Vocês vão identificar aí no livro que é exatamente o mesmo resultado. E já sabem que eu tenho a resposta, é o que sobra aqui, né? Eu já sei como é que essa matriz, qual que vai ser o formato, qual que vai ser a ordem desta matriz AB, certo? Vamos conferir então o segundo caso, quando a multiplicação não é possível. Bom, pessoal, aqui eu trago para vocês uma nova matriz A, uma nova matriz B, certo? E o que nós vamos fazer com essa matriz A e essa matriz B? Nós vamos fazer uma análise pura e simples para identificar o quê? Que o caminho de ida ele é válido
tá? O caminho de ida é válido, tá certo? Agora o caminho de volta pode ser que às vezes não seja válido. O que eu tô falando com isso? O que eu tô querendo dizer com caminho de ida e caminho de volta? Né? Calma, não enlouqueci. Vamos lá. Aqui, ó, o caminho de ida que eu falo é simplesmente esse. Começar identificando se o número de colunas de A é exatamente ao número de linhas de B. Se eles são iguais, que é o que a gente tem aqui, ó, 3 é igual a 3. Eu vou conseguir fazer a multiplicação dessa matriz A por essa matriz B e vou gerar uma matriz resposta denominada AB, né? Isso nós vimos no exemplo anterior que eu acabei de passar com vocês, tá certo? Agora, a gente tem que analisar uma segunda coisa. Isso é inverter a ordem dessas matrizes. Tá? Então, o caminho de ida que eu estou falando é esse aqui. Esse é o caminho de ida. É a análise pura e simples do que a gente viu do exemplo anterior, só que fazendo com essas matrizes aqui agora. Então, eu estou indo, eu estou vendo que eu consigo fazer A vezes B. Eu consigo fazer isso. Vou gerar uma AB. Agora, e se eu trocar a ordem delas? Será que eu consigo fazer a multiplicação delas? Vamos analisar os internos? Olha lá. O número de colunas de B é diferente do número de linhas de A. Então, se eles são diferentes, galera, eu não vou conseguir fazer a multiplicação disso aqui, tá? Eu não vou conseguir fazer. Eu não vou gerar uma matriz 3 por 3, nunca. Nunca vou conseguir fazer isso, tá bem? E o último caso, né? Vamos falar desse terceiro caso, que ele traz então a questão da propriedade da comutatividade, que aqui nesse próximo exemplo que eu vou trazer para vocês, ele vai mostrar simplesmente o quê? Que a gente não consegue aplicar essa propriedade de comutatividade quando eu faço uma matriz A vezes B e faço o contrário, B vezes A. Isso vai ser igual ou não? Vamos conferir? Então assim, pessoal, antes da gente fazer, né, efetivamente o exercício aí de multiplicação de matrizes para ver se é comutativo ou não, é importante que eu traga a definição, né, definição conceitual de comutatividade, tá? Então ela é uma propriedade popularmente conhecida como a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então vocês já devem ter ouvido por aí, sei lá, conversa de corredor, isso aí, a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então isso aí é até ditado popular, beleza? Então para nós aqui, vamos aplicar no exercício agora e vocês vão entender por que para o próximo exercício a ordem dos fatores vai alterar sim o produto, beleza? Bom, pessoal, nós vimos a definição de comutatividade, tá certo? A comutatividade nada mais é do que a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Só que para as matrizes, a ordem dos fatores altera sim. Nós vamos ver a seguinte condição. Nós vamos ver a condição seguinte, que A, B, que é a multiplicação, isso aí é diferente de BA, ok? Então, AB é diferente de BA, tá certo? Nós vamos ver isso aqui acontecendo. Vamos lá? Então, vamos tirar isso aqui daqui por enquanto e vamos à primeira definição importante. Os internos têm que ser iguais para que a multiplicação aconteça. Então, o que acontece aqui nesse caso? Bom, 3 é igual a 3, então eu consigo fazer a multiplicação dessas matrizes e o resultado da multiplicação dessas matrizes vai me gerar uma matriz resposta 2 por 2. Então, vamos colocar aqui a ordem dessa matriz. É uma matriz 2 por 2, beleza? Bora lá. Então, aqui o que eu tenho que fazer? A priori, eu tenho que fazer a multiplicação de linha por coluna. Vocês já estão bem acostumados com isso. Para quem acompanha o canal desde a primeira aula, vocês estão acostumados com isso. Então,
é sempre linha por coluna, tá certo? Então a multiplicação de linha por coluna. Então vamos lá, eu vou fazer a primeira com vocês e depois já vou trazer o resultado do resto aqui dos outros valores da matriz AB, tá certo? Para a gente ganhar em tempo. Então aqui 4 vezes 1 é 4, 3 vezes 2 é 6, então 4 mais 6, 10, e 6 vezes 1 é 6, então 10 mais 6 é 16, tá certo? Então aparece o nosso 16 ali. Vou trocar a minha coluna de lugar porque eu quero o elemento AB 2, 2, tá? Então o 2, 2 vai ser o que? 1, 2 na verdade, né? É 1, 2 aqui, né? Que é linha 1, elemento 2. Linha 1, coluna 2. É 1, 2. Então o AB 1, 2 vai ser 4 vezes 4, que é 16. Mais o 3 vezes 0, que é 0. Então continua sendo 16. Mais o 6 vezes 1, que é 6, né? Então 16 com 6 dá 22, beleza? E aí, para a segunda linha, a gente troca aqui de linha e permuta aqui as colunas, né? A gente troca aqui as colunas, faz primeiro a coluna 1 e depois a coluna 2, tá certo? E aí nós vamos obter essas respostas aqui na multiplicação, 0 e 7, tá certo? Não confia em mim? Faz o cálculo aí em casa, beleza? Que vocês vão ver que vai dar certo. Então vamos agora para nossa segunda hipótese, tá? Então a gente viu que o caminho de ida funcionou. O AB é essa matrizinha aqui, tá? E funcionou porque os internos são iguais, eu consigo fazer a multiplicação. E o BA? E o BA? Como é que funciona e como é que fica o BA? A mesma coisa. O que é primordial aqui, de início, é avaliar os internos. 2 é igual a 2, isso é fato, e eu posso fazer a multiplicação. Qual que vai ser minha matriz resposta? Uma matriz 3 por 3. Então vamos colocar aqui a ordem da nossa matriz. Vou só descer mais um pouquinho para vocês poderem enxergar bem aqui a ordem da matriz. Matriz 3 por 3, beleza? Então tá, vamos lá. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Aqui é a mesma coisa. A gente tem que fazer a multiplicação de linha por coluna, certo? Só dar uma diminuída aqui nessa coluna. Linha por coluna. Então 1 vezes 4 é 4. E 4 vezes 1 é 4 também. Então 4 mais 4 é 8. Tá lá a nossa resposta. Vou permutar aqui. O elemento, o meu BA 1, 2, né? Agora falando certinho aqui. Então vai ser 1 vezes 3 é 3. Mais o 4 vezes o menos 2, que é menos 8. Então fica menos 8. Mais 3 é menos 5. Então tasca o menos 5 ali, beleza? Vamos então obter o nosso elemento BA 1, 3, que é esse cara aqui. Então vai ser 1 vezes 6. Eu joguei aqui para outra coluna, né? 1 vezes 6, que é 6. Mais o 4 vezes 3 aí, que é 12. Então 12 com 6 dá 18. Tá lá a nossa resposta. E aí vocês vão trocando aqui as linhas para obter a segunda linha. Vocês trocam a linha, vai para a linha 2 e troca aqui as colunas, certo? E para obter a linha 3, você troca aqui a linha 3 e vai alterando as colunas. Vocês terão aqui a linha 3. Então não confie em mim. Faz o cálculo aí na sua casa, tá certo? E você vai chegar nesses resultados aqui, beleza? Então a nossa matriz BA, ela é uma matriz 3 por 3. Então peraí, de cara, a gente já tem aqui que uma coisa é diferente da outra. Por quê? É só olhar pela ordem, tá? Eu posso responder de duas maneiras. Eu posso responder tanto por ordem quanto por matriz resposta, tá? A ordem da matriz AB é 2 por 2. Estão vendo aqui, ó? É 2 por 2. E qual é que é a ordem da minha matriz BA? É uma matriz 3 por 3. Então, obviamente, serão matrizes diferentes, tá certo? Tem uma coluna a mais e uma linha a mais, tá? Então, de cara, a gente já viu que o AB é diferente do BA. Então, como é muito óbvio de ver, né? A gente sabe que 16, 22, 0 e 7 é bem diferente de 8, menos 5, 18 e por aí vai. Tá certo, pessoal? Então, a gente pode dizer com certeza, né? Vamos afirmar aqui com certeza que o AB
ele é diferente, então eu vou colocar assim, ó. Vamos combinar que isso aqui vai ser diferente de BA, certo? Porque eu não tenho o símbolo de diferente aqui, tá? Nesse Excel aqui. Eu esqueci de baixar o símbolo, tá? Então é isso aí, ó. O AB vai ser diferente do nosso BA, tá certo? Então aqui a comutatividade não acontece, beleza? Então eu ainda vou escrever mais esse ponto para que fique bem claro para vocês então, tá certo? Então a comutatividade, vamos lá. Não acontece para multiplicação de matrizes, tá ok? Então vamos ajustar isso aqui, deixar bem bonitinho. Tá? Quero fazer isso aqui junto com vocês porque é bacana, vocês vão acompanhando aí, né? Então aqui, ó, a comutatividade não acontece para multiplicação de matrizes, certo? Não coloquei nada errado aqui. Comutatividade não acontece para multiplicação de matrizes, tá? Então, aqui por sinal eu não mostrei para vocês. Vamos lá, de novo, que 2 vezes 3, me empolguei aqui, né? Isso aqui vai ser 6, tá certo, galera? E 3 vezes o 2, isso aqui também vai ser 6, tá? Então, o que acontece? Que a propriedade nos diz que a alteração dos fatores não vai alterar o produto. Eu vou continuar tendo 6 como resposta. Só que isso aqui, né? Vamos deletar isso aqui, porque isso aqui é só um exemplo básico para vocês entenderem o que é a propriedade que foi dito lá no slide anterior aqui. Para as matrizes, vocês estão vendo que isso não acontece. Quando eu multiplico matrizes, o negócio é mais complicado, né? Então não é simplesmente dizer que isso funciona. Então, se cair uma questãozinha lá de prova, disser que BA é igual a AB, eu digo para vocês, tá? De que não vai ser igual, tá certo? Mas façam os cálculos, tá? Façam os cálculos porque vai que acontece assim do professor colocar duas matrizes lá que vai dar o mesmo valor. Tá? Então tudo pode acontecer, só que assim, em tese não é para ser igual. Só que vocês já sabem calcular, porque esse vídeo mostra para vocês como fazer os cálculos e como fazer a comparação de matrizes, tanto por ordem quanto pelo próprio resultado delas, tá certo? Então a resposta aí numa prova é não, né? Não é comutativo, AB é diferente de BA, e mostrem os cálculos, tá, pessoal? Então, na prova é importante mostrar os cálculos, tá certo? Mostrem aí o desenvolvimento dos cálculos de vocês, porque o professor ele vai olhar o desenvolvimento de vocês, beleza? E ele vai considerar o raciocínio de vocês também, dependendo aí do professor, tá certo? Então, façam o desenvolvimento porque é muito importante, ok, pessoal? Então é isso, se vocês ficaram com alguma dúvida, tá? Não deixem de comentar aqui no campo de comentários desse vídeo, tá certo? Se você gostou, dá um like aí, vai fazer esse vídeo chegar para quem precisa, tá certo? E não deixe de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Um abração e até mais!